O backup. Então, Sofonias capítulo 2, versículo 8 a 11, que diz assim: Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo o saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. Todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. Amém, amados? Amém. Então vamos orar novamente, né? Porque já foi feita a oração pedindo a Deus que ilumine os nossos corações e mentes para compreendermos a palavra do Senhor. Então, meu irmão, qual é o tema que temos estudado? As profecias de Sofonias. Estamos estudando expositivamente o livro de Sofonias e eu já disse várias vezes aqui que pelo menos agora, nesse momento, você conhece esse livro pelo menos 50%. Então você é bacharel em Sofonias pelo menos em 50%. Porque estamos já passando da metade desse livro e quando nós começamos, vem aquela pergunta. Um livro desconhecido, né? Que ninguém sabia do que se tratava. Agora está todo mundo assim perguntando, meu Deus, não sabia que tinha tanta coisa dentro de um livro tão pequeno, dentro de um profeta que tão pouco conhecemos, dentro de palavras tão profundas. Então, quando nós lemos, por exemplo, essa perícope que foi mencionada há pouco, a gente percebe que essa é uma mensagem que não é ouvida por aí, né? Porque você vai lendo comigo, o seu coração vai ficando como? Como é que vai ficando o seu coração? Você fica alegre, feliz? Você se sente o lindo de Deus? Você se sente... A linda do Senhor? Você se sente assim? Não, você se sente o quê? Meu Deus, é o tribulado, é o juízo, né? É Deus vindo tratar... Gente, esse tipo de mensagem é complicado, né? Então, veja, a Bíblia é assim. A Bíblia, ela fala do amor, é verdade. A Bíblia fala da boa notícia, é verdade. Mas ela também fala da recompensa oposta a isso. O inferno. A Bíblia fala de que pessoas não se arrependeram, receberam a justa punição pelos seus pecados. Então, quando lemos os livros dos profetas, nós percebemos isso tanto no contexto local como no contexto futuro, apontando como um tipo da realidade última que chegará quando Cristo, nosso Senhor, voltar. Então, nós nunca podemos perder essa ideia da mente. Que as profecias de Sofonias, elas encontram um ponto na história do Reino do Sul, do povo de Judá, mas elas também encontram um eco quando nós pensamos no fim dos tempos, quando nós pensamos no dia que o Senhor voltar, porque não será diferente. Da mesma maneira que Deus julgou aqueles povos, Deus julgará todas as nações, todas as pessoas no último dia. Então, meu querido, nós estamos avançando no nosso estudo e o tema que temos estudado há 2 domingos é a profecia de julgamento contra Moabe e Amon. E nós sabemos que dentro das profecias de Sofonias, ele está direcionado para o povo de Judá. Ainda que ele fale para as nações ao seu entorno, ele não está profetizando diretamente para elas. Ele está dando uma palavra para o povo de Judá. Deus está trazendo a sua mensagem para o seu povo. É o seu povo que tem que tomar uma posição frente a essa palavra. E Deus está dizendo, olha, eu tratarei com os vossos pecados. E como é que eu tratarei com os vossos pecados? Eu os disciplinarei no exílio que está chegando. Vocês irão para a Babilônia. O reino de Judá perecerá como o reino do norte pereceu pela Síria. Judá perecerá pela Babilônia. Não há como escapar disso. Esse é o grande dia do Senhor que o profeta Sofonias, ele explicitou para nós no capítulo 1. Então Deus está dizendo isso para o povo diretamente, mas ele também diz, veja, não é apenas vocês, porque é o seguinte,
eu julgarei a Filístia. E nós vimos que Deus está apontando para qual direção? Para o oeste. Ou seja, o julgamento, a mancha negra da invasão babilônica alcançará os filisteus, toda a terra de Canaã, Cananeia ali, vai descer e vai ocupar todos aqueles povos e destruirá todas as coisas. E agora, meu irmão, nós estamos em qual direção? Leste. Correto, Eudes? Correto, né? E na direção leste, o que você tem? Você tem como que uma junção, como se fosse o reino do norte, o reino do sul, de duas nações que andam juntas, caminham juntas, que têm uma história juntas, e tem uma história terrível juntas, porque são duas nações filhas de uma relação incestuosa, as nações de Moabe e Amon, onde Amon seria como que o reino do norte, e Moabe é como o reino do sul. São duas nações separadas, mas elas funcionam como se fosse um povo só, dada essa relação estreita do seu pai, que foi quem? Quem foi o pai de Moabe e Amon? Quem, gente? Ló. Quem? Não esqueçam Ló. E Moabe e Amon estão aonde mesmo? Estão nas terras além do Jordão, porque se a Filístia está lá para o Mediterrâneo, Moabe e Amon estão para que lado? Além do Jordão, além do Mar Morto, a chamada Transjordânia, agora Jordânia. Nós temos ali Moabe e Amon sendo alvo da profecia de Deus. Está dizendo, assim como a Babilônia varrerá a Filistia, a Babilônia também varrerá Moabe e Amon. Então Deus está dizendo isso nessa profecia, meu querido. E quando nós começamos a meditar, nós percebemos o quê? Que Deus, Ele está trazendo um julgamento àquele mundo conhecido. Então não importa se você está no norte, se você está no sul, e nós vamos meditar nas próximas profecias o que Deus fala acerca do norte e o que Ele fala acerca do sul. Não importa se você está ao leste ou se você está ao oeste, ou se você inclusive está lá dentro de Judá, na menina dos olhos de Deus, né? Em Jerusalém, não importa. Porque o dia do Senhor vem, o dia do Senhor chegará e não há como escapar dessa realidade. E foi nesse sentido que eu disse que esse ponto de contato ele é aplicado ao juízo final. Por quê? Não há como fugirmos do dia do Senhor em termos escatológicos, né? Não importa se você quer esconder lá debaixo de uma caverna, não importa se você está num avião, não importa se você está no Air Force One, né? O avião do Apocalipse, como dizem por aí, né? Todo olho verá a volta gloriosa do Filho do Homem, e todos comparecerão perante o tribunal do Deus vivo. Não há como escapar. Então, meu amado irmão, para relembrarmos, no domingo passado, nós vemos que essa profecia de Moabe e Amon, ela nos ensina primeiramente que Deus vingará a humilhação do seu povo. Ou seja, você é humilhado, você foi humilhado, você será humilhado. A essência do povo de Deus é essa. Hoje e no passado. O povo de Deus, meu querido irmão, sempre foi ultrajado. E no caso específico em questão, Moabe e Amon, em diversas circunstâncias, demonstraram essa realidade. Nós estudamos isso aqui no domingo passado. As palavras que aparecem aqui, por exemplo, no item 2, escárnio, escarneceram novamente, injuriosas palavras, se gabaram, gabaram e soberba. Eu trouxe essas palavras aplicadas aos contextos históricos onde elas poderiam ser aplicadas, mostrando como Moabe e Amon, em vários tempos da história bíblica, colocaram dificuldades para o povo de Deus, insultaram o povo de Deus, e Deus agora está trazendo tudo isso à tona, dizendo, olha, eu trarei o julgamento porque vocês insultaram o meu povo. Mas Deus também disse que vai amparar os ultrajados. E eu fiz toda essa análise a partir da expressão ouvir, fazendo aquela ligação com a ideia de Sodoma e Gomorra, que nós vamos ver hoje melhor. E por terceiro, nós vemos que quem é o vingador? É o Senhor da aliança. E nós fizemos toda aquela avaliação de que nós não nos vingamos a nós mesmos. E por que nós não nos vingamos a nós mesmos? Porque nós somos pecadores. E a nossa vingança, com certeza, seria o quê? Falha. Seria tão pecadora quanto.
Mas Deus é aquele que pode vingar cada uma das humilhações do seu povo, porque Deus é santo, ele é o justo juiz, e ele poderá dar a paga correta a cada um dos ultrajadores do povo de Deus, dos insultadores do povo de Deus, dos adversários do povo de Deus. É por isso que quando você é humilhado, ultrajado, perseguido, o que você faz? Você entrega a sua causa ao Senhor, que julga retamente. Amém? Então nós vimos, recapitulando, Deus vingará a humilhação do seu povo. Agora o que veremos hoje, meu irmão? Veremos hoje que Deus pesará, portanto, a punição dos inimigos do povo. Deus pesará. Ora, se ele é aquele que vingará a humilhação do seu povo, no sentido de protegê-lo, pode ter certeza que ao olhar para o povo, ele vinga. Mas ao olhar para aqueles que ultrajaram o seu povo, ele pesa. Ele pesa. Aí você vai pensar, tem como pesar mais, pastor? Tem, principalmente pelas comparações. Então veja, meu irmão, que Deus ele está pesando a punição e o seu julgamento por causa de quê? Por causa de um juramento. Como é que nós percebemos que Deus pesará a mão? Por causa de um juramento. Como é que começa? Tão certo como eu vivo. Quem? O Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel, o Senhor. Note a expressão. Tão certo como eu vivo. Essa expressão, irmão, ela aparece diversas vezes na Escritura, mas pelo menos 2 dezenas de vezes ela aparece relacionada ao Senhor como que um juramento solene. É como se Deus dissesse, eu estou jurando por minha vida que assim será. Agora veja. Entenda comigo. Deus está dizendo que ele vai pesar a mão sobre Moabe e Amon por causa daquilo que eles fizeram com o povo de Deus, tão certo como ele vive. Ou seja, enquanto eu viver, assim será. Agora, uma coisa é o Eudes falar isso. Ok? Por que o Eudes? Porque o Eudes vai viver quanto tempo? Quanto tempo o Eudes vai viver, gente? Sugestões. 120, né? Bondade e misericórdia, certamente te alcançará. Mas veja, 120, né? Ou seja, a vida do Eudes tem começo? E tem o quê? Tem fim, né? Agora, como é que seria você receber uma sentença em nome de Deus, no sentido de enquanto o Senhor viver? Qual que é a sua esperança, meu querido? Você percebe? Qual que é a sua esperança se aquele que está garantindo o juízo está garantindo por sua vida? E qual é a sua garantia, meu querido, de saber que aquele que está julgando é chamado de quê? Yahvé, ou Yah, que vem da raiz hebraica para o verbo ser. É por isso que você vai ouvir qualquer judeu, ao mencionar Yahvé, ele vai falar isso aqui, ó. Eterno. Então assim, você fala assim, que Deus te abençoe. Talvez você diga que o Senhor te abençoe. Alguns mais pentecostais vão dizer, né? Que o Senhor dos Exércitos, o Pai das Luzes, te abençoe. Mas o judeu vai dizer o quê? O Eterno te abençoe. E por quê? Porque o nome Yahvé vem da raiz do verbo ser e existir, que dá a ideia justamente de quê? De eternidade. Na verdade, esse é o atributo de Deus. Na verdade, o Deus é Deus, porque o atributo que lhes cabe é qual? É a eternidade. E um Deus eterno está dizendo, enquanto eu existir, assim será para Moabe e Amon. Tão certo como eu vivo. Então Deus pesará muito, irmão, a punição sobre Moabe e Amon, porque existe aqui um juramento solene. Então, tão certo como ele vive e é eterno, isso não muda, Deus vingará a opressão do seu povo. Vamos abrir Jeremias 46.
Quer achar primeiro aí, ó? Dê o versículo 13. Jeremias 46, 3. Que aí você vai entender melhor. Não uma profecia contra Moab e Amon, mas uma profecia agora direcionada ao Egito, né? E Jeremias, que você sabe, começa o seu ministério juntamente com Sofonias. Ele entra justamente nessa questão da Babilônia invadindo o Reino do Sul. Ele também traz mensagens para outras nações. E uma dessas nações é o Egito. Então, o que diz aí Jeremias 46, 13? A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Veja, Nabucodonosor, gente, pelo amor de Deus, olha isso aqui de novo. Eu não trouxe o mapa hoje, mas eu trouxe em vários estudos aqui para os irmãos, né? Veja aqui, ó. Observe aqui comigo. Muito bem. Perceba aqui. Aqui, nessa área, é deserto. 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 Onde está a Babilônia? A Babilônia está aqui. Ok? A Babilônia vai vir por aqui e ela vai tomar a região dos filisteus. Já era. Ela vai tomar a região de Moab e Amon. Já era. Ela vai tomar o reino do norte, que foi tomado pela Síria. Ela vai tomar a Síria, que tomou o reino do norte. Ela vai tomar o reino do sul. Acabou? Não. Ela vai tomar Edom. E ela vai continuar descendo. E vai tomar quem? O Egito. É isso que Jeremias está dizendo. Ele está dizendo, Nabucodonosor vai sair lá daquele ponto e vai fazer o quê? Vai invadir o Egito. Mas ele só vai chegar no Egito depois de passar por todas as outras nações que são mencionadas aqui. E aí, meu irmão, Deus está dizendo que isso vai acontecer. Agora, olha o versículo 18. Tão certo como vivo eu, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, certamente, como Tabor é entre os montes e o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Percebeu? O que Deus está dizendo? Juramento. Sobre a vinda do rei Nabucodonosor até o Egito. O que está dizendo? Tão certo como eu vivo, ele virá. Tão certo como eu vivo. A pergunta é, vai acontecer? Por quê? Porque é um juramento solene. Aí talvez você não consegue perceber isso. Você viu onde o Nabucodonosor estava e onde ele foi? Talvez quem estivesse lá no Egito. Vamos imaginar a Joana, que gosta de viajar, né? Então imagina você lá no Egito, Joana, né? Aí vem alguém e diz, olha, o rei Nabucodonosor vai invadir o Egito. Uma nação até poderosa ainda nessas épocas, né? Era de se duvidar, sabe? Talvez se duvidasse. Mas Deus disse, tão certo como eu vivo. E assim foi. Veja que Deus ele usa uma segunda comparação, né? Ele fala do Tabor e ele fala do Carmelo. Por que ele está usando esses dois? Porque os dois são montes. Se tem uma coisa que o ser humano ainda não conseguiu fazer, é desfazer um monte. A gente não conseguiu esse feito ainda, né? Os montes geralmente são muito grandes, né? São muito pesados. A gente pode até tentar fazer alguma coisa superficialmente, mas a gente não tem essa capacidade. Eles permanecem para sempre, né? Você vê que até o próprio salmista fala como em redor de Jerusalém estão os montes, né? Lembra disso? Os que confiam no Senhor são como os montes que permanecem para... Veja que a figura dos montes é a figura daquilo que permanece. E permanece para sempre. É claro, eu e você sabemos que o monte é uma criação, né? A ideia é, eles tiveram um ponto de criação, Deus fez. Mas eles são tão grandes, são tão resolutos, são tão firmes, que eles permanecem, né? Eles só podem ser retirados dali por algo superior a eles, ou maior do que eles. Quem? O Criador deles. Deus. Mas veja que Deus está, então, ele está duplicando a sentença do Egito. Porque ele está dizendo, tão certo como eu vivo, juramento solene, e ele está dizendo, e assim como os montes permanecem para sempre, assim será com o Egito. A Babilônia virá, invadirá
e trará o juízo sobre vocês. E aí, meu irmão, a pergunta que não quer calar é: você ainda acha que a palavra de Deus é brincadeira? E às vezes a gente trata com a palavra de Deus como se ela não fosse acontecer, né? A gente fica selecionando partes dela, ignorando outras. Veja, irmãos, Deus está usando um juramento solene para dizer que a palavra dele não muda. A palavra dele permanece. Se Deus jurou, meu querido irmão, vai acontecer. Então tenha em mente, você que é cristão, se Jesus disse que vai voltar e que nós cearemos com ele, qual é a sua resposta em relação a essa palavra? Você devia pensar assim: tão certo como Deus vive, isso vai se cumprir. Porque é a palavra de Deus. Então creia nisso. Diga, querido. Os juízes, a idolatria, a prostituição. Aí o apóstolo Paulo, lá na frente, fala nos últimos dias, sai da simplicidade do evangelho. Sim. Então, assim, é muito tremendo. Então, e juízes fecha que o povo fazia o que queria. Hoje, não é tão muito diferente. Então, pelo Espírito, a igreja fazer. Sim. Mas é interessante, porque não é nada novo, né? Assim como Deus provou o povo de Judá naquela época, a grande questão é, dentro do contexto do exílio, Deus salvou todos? Não. Né? Mas até em juízo, o Espírito foi com concessão, o Espírito foi com concessão. Então, mesmo sendo assim, então, tipo assim, a igreja é um todo. Então a igreja vai ser assim. A igreja é o joio com trigo, né? Essa igreja militante é o joio com trigo misturado. Qual a profundidade? Tem os mistérios, né? Que aí Deus levantou uma Bíblia, tem muita coisa. A gente só vai onde a Bíblia fala. Mas a tribulação virá, não virá? Agora eu estou aqui aplicando Sofonias ao contexto neotestamentário em Jesus. A tribulação virá. E você passará por ela, meu querido. Assim como o povo foi para a Babilônia, você vai passar pela tribulação. Mas quando nós passarmos pela tribulação, o que haverá é que Deus preservará o seu povo, o seu remanescente fiel. Ok? Guarde isso no seu coração. Não tenha medo. Então veja, o que torna esse juramento forte? Um nome de poder. Veja que o nome que o profeta recebe da parte de Deus para assinar esse juramento, qual é? Senhor dos Exércitos. E eu falei então domingo passado, né, que Iavé Sabaoth é um nome para declarar que o Senhor é invencível. É um nome que exalta o poder de Deus na sua invencibilidade. Ou seja, não há ninguém possa guerrear com Deus ou vencê-lo. Lembra que eu até falei daquele áudiozinho da rua, a música do Rock Balboa e a batalha dos deuses, né? O diabo versus Deus, meu Deus do céu. Tá difícil, né? Então veja, meu irmão, esse juramento é forte porque um nome de poder está associado a ele. O nome qual é? Senhor dos Exércitos. O que torna esse juramento resoluto, irmão? Um nome pactual. E Deus sempre relembrando a sua aliança. Qual é o nome pactual? Um nome pactual. O Deus de Israel. Elohim. Deus está lembrando do seu pacto. O pacto que ele tem com o seu povo. Você lê, né? Só Deus de Israel. Mas a expressão lá é Elohim. E Elohim, meu irmão, significa o Deus do pacto. Então Deus está dizendo basicamente isso. Veja. Judá, eu tratarei com todos aqueles que te oprimiram também. Vou tratar com você e vou tratar com aqueles que te oprimiram meu povo. E vou tratar como? Primeiro, tão certo como eu vivo, ou seja, enquanto eu viver, assim será. Já complicou. Depois ele diz, porque quem diz é o Senhor dos Exércitos, ou seja, aquele que é invencível. E veja, lembre-se,
Porque eu tenho um pacto. Eu sou o Deus de Israel. Irmãos, Deus nunca quebra a sua aliança. Deus mantém a sua aliança firme o tempo todo. Quem é que quebra? Quem é que quebra, gente? Meu Deus do céu, como é que você... Mas você percebe que Deus é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ainda que nós façamos coisas terríveis, como já mencionamos aqui. Por exemplo, no contexto da idolatria de Judá, quando seguiram após outros deuses, Baal, Astarote, Moloque e muitos outros. Nós vimos essa relação e vimos como o povo de Deus, enquanto nação política, pôde descer tanto na idolatria. Então, meu irmão, esse tipo de coisa deve nos levar a entender que nós, deixados à mercê da nossa vontade, nós não vamos querer Deus. O que nós vamos querer? O lamaçal. Nós queremos é a sujeira. Nós queremos é o quê? O pecado. É isso que nós vamos desejar ardentemente. Porque, meu querido irmão, a nossa natureza atual nos inclina somente a isso. E aí eu estou falando do homem natural, sem Deus. Essa é a natureza. Por isso que o apóstolo Paulo fala que, enquanto filhos da desobediência, que todos nós éramos, eu espero que todos nós mesmos, Se todos nós éramos filhos da desobediência, a nossa natureza se inclina para onde? Primeiro, ela se inclina para o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? O diabo. Ou seja, os nossos desejos estão em ligação com os desejos de quem? De Satanás. Depois fala que nós, enquanto filhos da desobediência, inclinados nessa natureza, a nossa vontade está inclinada para quê? Para o mundo. Para o mundo. E diz um pouquinho mais, para a carne. Ou seja, diabo, mundo e carne. A nossa natureza normal de homens caídos, filhos da desobediência, é essa. Em nenhum momento na Escritura eu vejo a palavra do Senhor falando que o homem natural, pecador, ele deseja Deus. Sem que Deus intervenha nele. Se Deus intervir nele, aí ele vai querer Deus. Deu para entender? É isso. Então, Deus pesará a punição dos inimigos do povo com um juramento. E isso está especificado justamente nesse início aqui. Aí eu trouxe aqui uma frase desse presbiteriano inglês, Matthew Henry. Vamos ler juntos? Aqueles que têm a palavra de Deus contra si estão em uma situação lamentável, porque nenhuma palavra dele cairá por terra. Já pensou nisso? Note, a melhor coisa acho que a maior graça que você pode ter na sua vida é ter a palavra de Deus com você. Porque a palavra de Deus com você é o quê? É vida. A palavra de Deus em você te limpa, te purifica. A palavra de Deus em você te ensina o caminho, é lâmpada para os seus pés. A palavra de Deus em você, meu querido, é tudo aquilo que você precisa para anunciar a palavra de Deus. Ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. A palavra de Deus conosco, ao nosso favor, a favor do reino, é uma bênção. É graça. Que maravilha. Agora imagine a palavra de Deus contra você. Percebe, irmão? Então veja que mensagens como essa, de juízo, mensagens que referendam ao inferno, ainda que o nosso coração se estremeça, ainda que nós sintamos, porque sabemos que somos pecadores, ainda que vejamos o terror de todas essas verdades reveladas, no final, quem é crente de verdade sabe que Jesus o livrou. Quem realmente tem o Espírito Santo sabe que o Espírito Santo selou. Quem realmente tem uma intimidade com Deus sabe que seu destino é outro. E quando ele reconhece isso, meu querido irmão, ele não tem uma outra atitude a não ser dizer: Deus, muito obrigado por esse favor imerecido. Eu não fiz absolutamente nada. O Senhor fez absolutamente tudo.
E se eu tenho esse privilégio ou essa graça, é apenas por Jesus Cristo. É assim que tem que ser. Esse é um presbiteriano crente raiz, que realmente vive o evangelho. Agora, o presbiteriano louco é aquele que fala assim: eu não vou fazer nada porque eu sou predestinado. É um absurdo, gente. É muito presbiteriano que não sabe nada de Bíblia, irmãos. Assim como tem muitos ateus que conhecem muito de Bíblia. Então, o que você precisa realmente é compreender que a palavra de Deus é muito mais do que uma mera leitura. Ela precisa ser uma vivência aplicada à vida. Porque só assim ela realmente vai manifestar o poder dela na sua vida e na vida da igreja. Amém? Então, avançando. Por que Deus pesará a punição dos inimigos do povo, Moabe e Amon? Primeiro, por causa desse juramento que nós acabamos de falar. Agora, segundo, Deus pesará a mão por causa dos detalhes que ele coloca acerca da punição que virá sobre Moabe e Amon. E quais são os detalhes? Veja os detalhes. Quais são as expressões que aparecem? Deus fala que essa punição será como Sodoma e como? Gomorra. A gente podia terminar aqui, né? Já podia fechar aqui, se você sabe quem é Sodoma e Gomorra. Mas ele diz mais. Ele usa a expressão campo de urtigas, ele fala poços de sal, ele diz assolação perpétua, e ele fala que aniquilará todos os deuses da terra. Veja, irmãos, a expressão é: o Senhor será terrível contra ele. Por isso que tem gente que ainda acredita que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado e o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso, né? Por causa de expressões assim, ó. O Senhor será terrível contra eles. Eu acho que eu posso encontrar algo parecido no Novo Testamento, se olhar bem, ok? Assim como eu posso encontrar o amor e a graça também no Antigo Testamento. Não existe essa separação. Mas veja, Deus, o Senhor será terrível contra ele. A questão é, tudo que Deus vai fazer, a sua presença real, as suas ações justas, inspirarão temor. O que vai acontecer quando Cristo voltar, meu irmão? Não importa se você é crente, se você é descrente, não importa. Todo joelho. O que é isso? É um reconhecimento? É o temor que vem diante do trono. Porque uma coisa é eu falar aqui do grande trono branco de Deus, falar do juízo, falar de quem Deus é, e você me ouvir aí e tal, sentado, tranquilo, com um cafezinho na barriga, pensando assim, o que eu vou fazer amanhã? Né? Tá? Uma coisa é isso. Outra coisa, meu irmão, é de repente tudo que foi falado, tudo que você ouviu na sua vida, de repente, no piscar de olhos, ser verdade. Se tornar o quê? É a verdade agora. É o momento. Ou seja, você não está mais na igreja. Você não está mais no seu trabalho. Você não está mais na sua casa. Você não está mais na frente da TV assistindo o jogo. Não. Agora você está diante do trono branco de Deus. No piscar de olhos. Ou seja, só resta agora o quê? O temor. Por quê? Tudo que os pastores disseram, né? Tudo que os pastores disseram. Tudo que os profetas disseram. Tudo que foi registrado na palavra de Deus é verdade. Está ali, ó, patente diante dos seus olhos. A única coisa que resta agora é temor, porque não há como escapar dessa realidade. Não há para onde eu posso fugir. Onde você tenta achar uma saída, procura lá, ó. Não tem. Não adianta nem orar mais. Só vai restar o quê? O temor. Temor 1. Temor, porque aquele que eu creio é ainda mais glorioso do que eu imaginava. E você se prova. Ou o temor 2. Estou perdido, porque esse Deus é grandioso, é zeloso, e eu não tomei uma posição
Eu não me arrependi dos pecados. Eu fiz coisas terríveis. Eu não criei em Jesus. E os joelhos se dobram. Quem é você, meu irmão? Diante do trono só haverá temor. Todas as ações de Deus geram temor. Eu coloquei 2 textos de Deuteronômio 7 e 10, porque ali você percebe justamente essa ideia que tanto a presença de Deus como as suas ações devem gerar temor, tanto no povo de Deus como nas nações. E isso, meu irmão, é o que vai acontecer nos últimos dias, aliás, no último dia. É isso que vai acontecer ante a sentença maior que todos nós esperamos. É isso que vai rolar. E, meu irmão, você estará com os joelhos dobrados, motivado por qual verdade? É isso que você deve pensar. Eu me lembro que eu tive um sonho uma vez, que Jesus estava voltando. Você já teve esse sonho? Quem já teve um sonho que Jesus voltou? Olha aí. Eu já tive um sonho. Mas eu lembro que a Aliança Presbiteriana é terrível até no sonho, né? Mas eu lembro que eu estava saindo do cinema. E aí uma galera gritando na rua, correndo na rua, dizendo: Jesus voltou, Jesus voltou. E aí eu disse: gente, isso é mentira. Se ele tivesse voltado, eu saberia. Né? Eu saberia. E as pessoas desesperadas, correndo na rua: Jesus voltou e tal. E quando eu virei as costas, irmão, quem estava lá? Jesus. Aí você perguntar assim: o que eu vi? Eu não vi nada, eu só vi a glória. Mas eu vi que era Jesus de fato. Aí você pergunta para mim: no sonho, o que eu fiz quando eu vi Jesus? Eu me prostrei. Eu caí com o rosto em terra. Eu achei interessante esse sonho. Por que isso? O que temos para fazer? Diante da presença real do Cordeiro de Deus. O que você vai fazer, meu irmão? Então, no sonho eu fiz isso. É interessante, porque no sonho geralmente você não controla o sonho, né? A não ser que você queira ir no banheiro. Se quiser ir no banheiro, é melhor você controlar. Mas eu achei muito interessante esse sonho, irmão, por causa da minha postura quando eu vi que realmente ele tinha voltado, né? E é isso que você deve pensar. Como você vai reagir quando isso acontecer? Inspiram temor. O que mais o texto diz, meu irmão? Veja que são apresentados os detalhes dessa punição sobre o Moabe e Amon em 4 perspectivas. Eu dividi em 4 perspectivas. Primeiro, a destruição das cidades. Segundo, a inviabilização das terras. Terceiro, a supressão das nações. Quarto, a destruição dos ídolos. Explicando, né? A destruição da cidade. Aí quando eu falo Moabe e Amon enquanto nações, e as suas cidades não existem mais. 2, a inviabilização das terras. Ora, se eles habitam ali, é porque ali é um lugar bom para habitar. Mas não será mais. 3, a supressão das nações. Ou seja, a partir desse ponto da história, o que nós percebemos ao longo do restante da história é que Moabe e Amon vão se perdendo e elas não existem mais. Seus descendentes seus poucos descendentes, né, vão se perdendo e se entrelaçando entre outras nações. É por isso que hoje você não pega um avião e vai para Moabe. Você conhece o país Moabe? Hã? País Amon, conhece? Não, por quê? Acabou. E 4, destruição dos ídolos. Isso aí você já está craque, né? Porque o que Deus tem falado, desde que Israel é povo, é o quê? É o quê? Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. O que você deve fazer em relação aos ídolos? Deve se prostrar diante deles. Deve tê-los em sua casa. Deve adorá-los. Não? É para ver se o pessoal está atento, né, e tal, percebendo. Então vamos lá, irmão. Primeiro, a subversão da cidade. Qual é o símbolo maior de Deus aqui? Deus está dizendo:
Moabe e Amon, entendam. Assim como eu subverti Sodoma e Gomorra, como numa noite, eu subverterei vós outros. Se você pega, meu irmão, a profecia de Isaías, capítulo 15, e ela vai até o 16, versículo 14, você vê que ele está uma profecia em relação a Moabe, se eu não me engano, e você deve lê-la pensando em Gênesis 18, na verdade 19. Botei 18 e mais 19. Que é a destruição de Sodoma e Gomorra. Por quê? Irmão, na Bíblia é o seguinte, muitas cidades que verdadeiramente existiram ao longo da história, principalmente no Antigo Testamento, acabam ganhando um certo status, acabam alcançando uma certa tipologia, que ao longo da revelação bíblica vão sendo usadas para referir aquilo. Então, quando você fala em Sodoma e Gomorra, você pode usar lá na frente. Quando você fala assim, Merinha. Merinha é como Sodoma. É um elogio? Isso é um elogio, irmão? Não, por quê? Porque o contexto bíblico de Sodoma é o quê? É de pecado. É de pecado. É de povo transviado. Então, se eu virar pro Cleitinho e falar assim, Cleitinho, você é como Gomorra. O Cleitinho vai virar para mim e vai falar assim, valeu, pastor. Não, por quê? Porque Gomorra também é pecado. E Sodoma e Gomorra, em muitos outros textos, são sinônimo de juízo. Assim como Deus julgou essas duas cidades, Deus julgará. Aí está no contexto que você lê essa expressão. Então veja, meu irmão, que Deus está falando para Moabe e Amon que o fim delas nações, das suas cidades, será como o final de Sodoma e Gomorra. Então veja Isaías 15, versículo 1 apenas. Isaías 15, versículo 1. Quem achar aí pode ler para mim. Sentença contra Moabe. Certamente numa noite foi assolada a Ar de Moabe e ela está destruída. Certamente numa noite foi assolada Kir de Moabe e ela está destruída. Veja só que é interessante, porque ele cita Moabe, ele cita cidades, ao longo do capítulo ele cita outras, mas ele sempre está falando de quê? Da destruição, da subversão de Moabe como um todo. E aí eu achei interessante a expressão o quê? Numa? Agora vai lá em Gênesis 19. Gênesis 19. Vamos ver aqui, ó. Calma aí, vamos acompanhar juntos. Gênesis 19. Sua Bíblia tem Gênesis, meu irmão? Tá aí? As páginas também coladas, mas tudo bem, né? Então veja, lembre-se que, vamos lembrar do contexto. Qual é o contexto? Lá no princípio, Ló e Abrão, eles fizeram o quê? Se separaram. Ló preferiu as campinas do Jordão, que era um caminho que direcionava para quais cidades? Sodoma e Gomorra. Observe o seguinte, o texto vai falando... É terrível, né? Isso é terrível. Olha só, aqui você tem Sodoma e você tem Gomorra, ok? Aqui você tem Ló. Ló. O que Ló fez? A Bíblia diz que ele foi armando as suas tendas. A Bíblia diz que Ló foi armando as suas tendas até estar dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Quando eu falo cidade de Sodoma e Gomorra, eu estou falando de duas, mas veja, vamos pegar aqui um contexto. Você sabe que Deus destruiu não foi só Sodoma e Gomorra, né? Você sabe disso, né? Sabe? Sim. Quais são as outras duas cidades? Zoar. Zoar aí? Ah, outra não lembro agora. Eu também não. Mas é. Veja, você tem basicamente o seguinte: você tem aqui Sodoma, você tem aqui Gomorra. Aí você fala, como é que Deus destruiu essas duas cidades e agora falou de mais duas, né? Vou botar uma aqui, vou botar uma aqui. Pensa em 4 cidades. Deve ter tido até mais. Essa referência aqui, meu irmão, ela pode variar de 40
a 80 mil pessoas. As 4 cidades. Quantas pessoas habitam lá em Alto Rio Novo? Everson? 7 mil? 13 Poxa. só. Olha aí, ó. Então, nós estamos falando de quê? 40 a 80 mil. Um Mutum tem 30. Eu estou falando para você ter uma referência. A sua cidade lá do Brasil, do interior, lá, tem quantos habitantes? 18 mil? Então, nós estamos falando de uma referência de quanto? 40 a 80. O que Deus disse? Deus enviou o anjo e disse: Ló, saia da cidade, saia, porque enquanto você não estiver seguro, eu não vou destruir. Então, basicamente isso. Quando o fogo desceu do céu, ele destruiu uma área que compreendia Sodoma e Gomorra. A distância de Sodoma e Gomorra eram 2 cidades, mas qual é a distância? Alguém sabe? Alguém chuta? É claro que é uma probabilidade, né, irmão? Mas a probabilidade é que a distância das duas era de 1 quilômetro. Então, inevitavelmente, se você acerta uma, o que acontece? Acerta a outra, né? É igual um efeito de bomba atômica. É por isso que alguns dizem que Sodoma e Gomorra foi destruída por um meteoro, né? Porque aí impacta tudo, destrói tudo. Mas são explicações de pessoas que não aceitam que Deus mandou fogo do céu e entrou, seja lá como for, né? Então veja que, nesse caso, aqui, você tem cidades pequenas, vilas pequenas, no entorno de Sodoma e Gomorra, que certamente eram como elas, e Deus vem, meu irmão, e impacta essa cidade quando Ló estava salvo. Ok? Agora leia o texto comigo, para a gente fechar essa parte aqui hoje. Gênesis 19, versículo 22. Olha aí. Gênesis 19, 22. Diz aí. Cadê, gente? Isso aí. Foi para Zoar que ele fugiu, né? Apressa-te, refugia-te nela, pois nada... Onde? Zoar, gente. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado. Por que que Deus não podia destruir a cidade enquanto Ló não estivesse seguro? Porque Deus tinha uma aliança com quem, irmão? Abraão. Deus disse: eu te abençoarei, tu e a tua descendência. Deu para pegar? Olha aí. Apressa-te. Por isso chamou Zoar o nome daquela cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Tendo-se levantado Abrão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subiu o quê? Fumaça. Como a fumarada de uma fornalha. Eu estou pulando, né? 27 e 28. Isso, 27 e 28. E aí vem o 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Aí está explicando toda a situação. Quem disse pastor aqui? Claudete, diga, Claudete. Mas não foi Abraão que pediu para tirar Ló? Abraão orou para não destruir a cidade, né? Isso. Sim. Mas tanto faz. Se ele orou, não orou. Mas a aliança de Deus era com Abraão. E seus descendentes. Por que você é chamada filha de Abraão? Por quê? É? Sério mesmo? De sangue? Hã? É por quê? Por causa do pacto de Deus. Da aliança de Deus, mas não de sangue. Você é o quê? Linhagem o quê? Espiritual. O povo da promessa. Entendeu? Quando nós falamos do remanescente, falamos desse remanescente fiel, nós sempre estamos falando daquele povo que segue uma linha onde Deus o preserva. Né? Então, por causa de Abraão, Ló foi poupado. Ok? Por causa de Abraão. Veja aqui no caso de Jacó e Esaú,
Quem é o filho da promessa, vamos dizer assim, né? Quem é? Quem é? Quem é a descendência da promessa? Jacó. Mas por causa de Abraão e de Jacó, por causa de Abraão, Deus abençoou Esaú? Sim. Abençoou? Sim. De certa maneira abençoou. Mas ele estava dentro da linhagem? Não. É por isso que é possível, irmão, você ser crente e seu filho talvez não, viu? Tem que orar muito, pregar o evangelho, né? Para que ele realmente creia, porque você entende que ele está dentro do pacto. Mas muitos que estão dentro do pacto não aceitaram Cristo. Então, não esqueça a sua missão. Ok? Vou terminar o texto. Pastor, Sim. então se a pessoa é da descendência, mas ela não aceitou Jesus, então... Nada feito. A salvação não é por família, né? A salvação é o quê? Individual. Nunca esqueça disso, irmão. Né? Olha para o texto agora e me diz, o que aconteceu aqui, irmão? Deus destruiu a cidade de Gomorra como? Fogo, certo. Mas foi algo que demorou quantos dias, quantas semanas? Foi um evento que aconteceu? Foi uma coisa quase que instantânea, né? Foi o quê? Numa noite? E qual foi a palavra de Isaías para Moabe? Numa noite. Abra Lamentações 4, versículo 6. Lamentações. Tem que ter contexto para entender isso aí, viu? Tem que ter contexto para entender isso aí. Lamentações 4:6. Quem achar, leia para mim, por favor. Para fechar. A iniquidade da filha do meu povo do seu pecado de Sodoma, a qual foi subvertida como num momento, sem que a mão alguma lhe tocasse. Olha aí. A qual foi subvertida como? No momento. No momento. Sim. Na verdade, existem várias passagens que usam Sodoma e Gomorra para falar tanto de pecado como de juízo, destruição. Lembre-se que, eu vou falar disso domingo que vem, mas lembre-se quando Jesus escolheu 12 discípulos, ele deu instruções para ele, não deu? O que ele falou? Vão, preguem o evangelho, façam isso, façam aquilo. Se vocês entrarem numa cidade e elas te receberem, que maravilha, glória a Deus. Mas se elas não receberem, o que vocês fazem? Sacode o pó dos pés, não é isso? E aí Jesus diz o quê? Essa cidade que negou o evangelho, essa cidade que negou, portanto, Jesus, o juízo dela será pior do que quem? Sodoma e? Rapaz, e você achando que Sodoma e Gomorra era o clímax do julgamento, né? Olha aí. Então você vê que o próprio Jesus diz, ele veja que Jesus ele coloca Sodoma e Gomorra nesse pé de julgamento, mas ele coloca que o julgamento dessa cidade será o quê? Pior. E é interessante, por que será pior, pastor? Porque, meu irmão, para nós hoje a realidade e a revelação bíblica ela é muito mais clara. O nosso pecado é maior porque nós enxergamos claramente. Você vê tudo. A Bíblia que você tem na sua mão, ela tem a revelação por completo. Você tem tudo nas mãos. Veja, alguém nos dias de Abraão cria na promessa da vinda do descendente. Agora você deve crer naquele que foi prometido, que veio, cujo nome é Jesus e que voltará. Percebe? Por isso que o nosso pecado, irmão, a ser julgado, tende a carregar muito maior juízo por causa dessa realidade. É por isso que Jesus disse que quem negar os discípulos, quando eles anunciam o evangelho, terão um juízo muito maior do que Sodoma e Gomorra. Amém? Com misericórdia. Vamos terminar então no domingo que vem, irmãos. Pense nisso. Que Deus pesará a punição dos inimigos do povo por causa do juramento e agora por causa dos detalhes. E começamos a falar dos detalhes quando falamos da subversão das cidades, como Sodoma e Gomorra foram subvertidas, Moabe e Amon também serão.
Vamos orar? Nosso tempo acabou. Vamos ficar de pé, queridos. Irmão querido, eu queria que você fizesse a seguinte aplicação no seu coração. Deus trouxe o julgamento sobre Sodoma e Gomorra no instante. Fogo e enxofre terríveis caíram do céu sobre aquela cidade. O juízo veio quando não esperavam. E Deus poupou a família de Ló por causa do pacto que ele tinha com Abraão. O dilúvio, meu irmão, também veio quando ninguém estava esperando. Ainda que Noé, o apregoador da justiça, estivesse anunciando a verdade e não creram nele. Então, quando veio a inundação, ela chegou e não puderam entrar na arca, porque Deus preservou Noé e sua família na arca e selou a arca. Ninguém poderia entrar na arca e todos pereceram. A pergunta é, meu irmão, será que hoje é o nosso último dia? Será que hoje Jesus voltará? Já parou para pensar? Já parou para pensar que hoje pode ser seu último dia? Seu último instante? E que logo a seguir, o que resta é a arca. O que resta é o fogo e o enxofre. Que não haverá mais nada, nenhuma outra possibilidade porque Cristo voltou. Será que você já consegue imaginar essa realidade? Talvez seja difícil para nós, irmãos, porque nós ainda não entendemos a palavra de Deus como ela é. É por isso que Jesus diz, vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque vocês e eu não sabemos quando será o fim. Mas nós devemos estar preparados. Então prepare o seu coração em nome de Jesus. Amém?